outras formas de maternar. Olá, eu sou Camila Inácio e você está no Pod Plurais no Sofá Delas. O Sofá Delas é um formato do Pod Plurais que tira o pod do estúdio e traz aqui para a sala da nossa casa. Sabe aquelas conversas que a gente pensa, isso daria um podcast? Pois é isso que a gente está fazendo aqui. Eu, Mari Luz e Malu Mari já estamos juntas aqui no Pod falando sobre vários temas. Comportamento, diversidade, tabus, polêmicas, todas as coisas que a gente traz na sala da nossa casa no melhor estilo Ubuntu. Se vocês perderam a estreia dessa nova temporada, volta lá, já maratona, já salva esse vídeo, curte, clica no sininho, compartilha com as pessoas e não deixa de comentar. A gente adora saber o que o público fala e pensa sobre os assuntos que a gente traz aqui. Bom, antes da gente abrir, eu quero falar um muito obrigada para a Warner Bros. Discovery. Gente, ter um estúdio como esse, a gente está dentro dos estúdios da WBD, que confiou na potência e na importância do nosso podcast. Então isso significa muito pra gente. WBD, muito obrigada pela confiança e pela parceria. A gente está muito feliz em estar aqui, a gente se sente em casa aqui nessa sala que já é nossa, né, gente? Já é nossa, meninas. Antes da gente começar a abrir a mesa aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. O que a gente vai falar hoje se conecta com pelo menos 52% da população desse país. A gente está falando das mulheres que sempre são questionadas sobre a sua maternidade. Será que só as mães são felizes? Cazuza deixou a gente com esse pensamento e vou contar para vocês. Maternidade Nutella, maternidade raiz, não maternidade, maternidade não padrão, maternidade mosaico. Como quer que a maternidade ou a maternagem se apresente na vida de todas as mulheres do Brasil, a gente sempre tem que responder. A gente sempre é questionado sobre quais são as nossas decisões, quais são as nossas não decisões e, de verdade, parece que não importa a maneira que a gente vai responder. A resposta nunca satisfaz a quem está nos questionando. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Bem-vindas, meninas. Estamos prontas? Estamos prontas. Estamos mais do que prontas. Bora quebrar esses tabus aí. Assim que eu gosto, vamos quebrar esses tabus. Meninas, como vocês veem a maternagem? Como essa questão se conecta com a vida de vocês? O que vocês pensam? O que vocês sentem sobre isso? Bem, para mim, o tema maternidade me toca no ponto de poder decidir ou não sobre a maternidade. Eu acho que a maternidade é um modelo ainda impositivo a todas as mulheres e ela precisa cada vez mais ganhar espaço para a decisão e para a reflexão do sim ou do não. Vou responder a pergunta. Só as mães são felizes? Eu acho que felicidade não tem a ver com a escolha de sermos ou não mães. Acho que a Malu trouxe muito bem. O que me incomoda quando a gente fala desse tema, acho que eu quero começar com isso. O meu incômodo é a gente pensar que a maternidade ela vem com uma série de imposições, de expectativas sociais. Acho que é esse gancho aí que eu quero puxar. Expectativas sociais, acho que nem é tanto, é também sobre a escolha de ser ou não ser mãe, que também é uma expectativa social, mas uma série de expectativas. Então, agora não é só obrigatório ser mãe, como sempre foi socialmente falando, mas o tipo de mãe. Então, você precisa fazer uma série de coisas e tem uma série de condições que você não faz, você já vai ser lida como uma mãe que não é legal. Isso você tem total razão. Vou voltar 2 passos antes dessa construção e puxar para... Antes da gente pensar no tipo de mãe que somos ou não somos, mas pensar nessa construção social da maternidade ou da maternagem. Vou pedir licença aqui para quando eu falar esses termos que valha para as duas coisas, para a gente não ter que ficar se explicando excessivamente. Tranquilo. Mas eu acho sim que quando a gente fala da maternidade, a gente está falando de uma construção social. A gente está falando sobre uma série de camadas que afligem não só a construção familiar, que é o que a sociedade nos pede com tanta veemência, mas também sobre nós mesmas, né? Falando sobre a construção do que a gente entende como mãe, a gente vê, né, a mãe
é aquele ser sagrado acima do bem e do mal que só propaga amor, bondade, gentileza e beleza, né? Entrega, simpatia, porque mãe é assim, mãe heroína. É puro cuidado, é a grande heroína. Mãe é puro cuidado, mãe é puro colo, puro acolhimento. E aí a gente vê, acho que eu vou puxar a primeira rodada aqui, a gente falando sobre as mães que ousam chegar em ambientes abertos, assim como a internet, a maior praça pública que existe, e falar, gente, eu sou mãe, mas eu não gosto de maternar. Eu gosto de ser mãe. Eu gosto de ter o filho, que eu vou falar sobre esse verbo também. Mas e o maternar, né? Pode ser tão diferente, nem sempre é gostoso você acordar várias vezes durante a madrugada, para sempre, porque não importa a questão do quantos anos o filho tem, a gente sempre vai acordar, gente. Pariu, nunca mais dormiu. Sem querer. Cá, eu tenho uma frase que eu sempre trago para as mulheres, que as mulheres dizem assim, nasce um filho, nasce uma mãe. E eu tenho uma piada, a gente reflitam. Eu digo, nasce um filho e morre uma mulher. Porque eu acho que quando nasce uma mãe, morre uma mulher. Em 70% dos casos, as mulheres investem ou se entregam à maternidade de uma maneira que elas esquecem do que elas eram antes daquele filho nascer. Você sabe que você está me contando isso? Eu lembrei de uma grande amiga que, quando estava grávida, ouviu de uma outra pessoa, falou, agora que você está grávida, você vai ver quando esse bebê nascer, você não vai mais ser você vai ser a mãe do bebê. Meu Deus. Sim. Então, a sua existência vai estar atrelada ao seu filho. Você agora é a mãe dessa criança. E ela me ligou, apavorada, assim, Cami. É isso, porque eu já tenho, eu sou mãe de duas meninas incríveis, Júlia de 19, Catarina de 12. E essa minha amiga me ligou, falou, Cami, é isso mesmo? Eu vou deixar de ser quem eu sou? Acho que exatamente nesse pensamento. Morre uma mulher. Mas será que não renasce uma mãe? Ou não renasce uma mulher com um novo poder aí? Será? Quero puxar esse gancho. Eu acho que esse é o desafio para as mães mulheres, né? Que elas não deixem de ser mulheres porque passaram a ser mães. Eu acho que tem 2 pontos. A sociedade vendeu esse modelo de que quando elas são mães, elas deixam de ser mulheres e elas precisam viver para esses filhos, para essa maternidade. Eu acho que é um modelo que, apesar de ser antigo e arcaico, ainda é imposto às mulheres e é um modelo que eu gosto de discutir, porque eu acredito que a mulher pode continuar sendo mulher e ser mãe sendo mulher. Cá estou para provar. Esse gancho. A gente falou de construção social, né? Você começou falando. Acho que essa construção social de que, então quando a mulher tem um filho, aí ela morre e só existe o filho. Acho que isso que está na hora da gente quebrar esse tabu e desconstruir muito isso. Eu acho até que a gente já está nesse processo, porque a maternidade é um tema que a gente anda discutindo demais. Né? Eu acho que nos últimos anos se discute muito modelos e o que significa isso na vida de uma mulher. Mas, para mim, um dos pontos é esse. Eu acho que a gente sempre tem que colocar um ponto de interrogação. Então, nasce uma mãe, morre uma mulher? Ponto de interrogação. É uma pergunta, não uma afirmação. É uma pergunta para ajudar na desconstrução. E aí eu acho que depende de como essa mulher mãe vai encarar. E por isso que eu abri falando sobre, eu não falei julgamento, mas acho que foi um pouco do que eu quis dizer. O julgamento em cima das mães. Porque se ela for uma mulher que não quiser ser definida pela maternidade, aí ela tem que se preparar, porque ela vai ser julgada. Porque aí vem, nossa, mas você vai fazer isso e o seu filho? Nossa, mas você tá aqui gravando, né, um podcast e suas filhas? Nossa, mas... E aí vem essa série de questionamentos que faz parte desses modelos e daquilo que a gente espera que uma mãe faça. Porque é isso, uma mãe não pode se dedicar, entre aspas, não pode, bem entre aspas, né, gente? Uma mãe não deveria se dedicar à carreira desse modo, porque imagina, né, você tem uma filha de 12 anos, e não tem a pergunta de cadê o pai, aonde ele está? A gente traz bem esse recorte da diferença de gênero que está dentro da nossa sociedade, super enraizado. A gente já falou aqui no pod algumas vezes sobre essa questão.
De verdade, quando a gente tem uma comunidade de mães muito forte, muito presente no Brasil, acho que, assim, uníssono, se eu fosse perguntar, se mandasse um áudio agora para elas e falassem, meninas, o que vocês mais ouvem no seu dia a dia aí sobre a maternidade? Acho que elas iam responder exatamente isso. Qual a frase que vocês mais ouvem que mais incomoda? Acho que elas iam responder é exatamente isso. Mas cadê seu filho? Pois é. Mas o que você está fazendo aqui? Onde é que está seu filho? E, gente, eu de verdade faço aqui, assim, a gente cresceu, nós fomos criados também dessa maneira, né? Sim. Quando eu me tornei mãe, eu fiquei muito tempo pensando, puxa, eu não posso sair sozinha, não posso sair à noite porque eu tenho filho. Ou não vou fazer uma viagem porque eu tenho filho. Ou não vou, enfim, me limitar de algumas coisas porque eu tenho filho. Por isso que eu trouxe essa questão. Quando nasceu minha filha mais velha, de verdade, uma parte minha, uma parte de quem eu era antes, morreu. Mas quando a gente fala desse luto, não foi uma coisa ruim essa pessoa prévia ter morrido, porque de uma certa maneira ela renasceu e ela me trouxe uma mulher mais forte, uma mulher com mais auto-amor, com mais entendimento de si, das suas fortalezas, das suas limitações. E isso para mim, no meu caso, claro, tô falando bem de mim, assim, isso foi muito especial para mim. O que você enxerga, Malu? Cá, eu quero te devolver uma pergunta. Ai, Hashtag questionadora. Hoje elas vieram, gente, vocês estão vendo. Falar sobre maternidade com quem escolheu não ser mãe e com quem é mãe e com quem está nesse processo de construção, porque para mim a não maternidade é uma decisão. Mas eu te ouço falando que renasceu uma mulher muito mais forte, muito mais feliz. Mas em que momento essa mulher renasceu? Quanto da nossa sociedade contribuiu para que essa mulher renascesse? Porque quando... Camila está até bebendo água. Quando eu decido pela não maternidade, é por conta dos modelos que eu vivenciei e que estavam postos para mim e que eu pensei, bem, se é isso, eu prefiro continuar sendo só mulher. Porque eu acho que a sociedade não colabora com a vida das mães, das mulheres que querem continuar tendo uma carreira, uma vida pessoal, atividade física, viagem. Parece que quando nós decidimos pela maternidade, a gente precisa desistir de ter a nossa individualidade. Má, eu acho que você colocou cirurgicamente, de verdade. Essa pessoa que renasceu, essa outra faceta de mulher que renasceu em mim porque a minha primeira experiência de maternagem não foi a romântica que a gente vê nos comerciais, a casinha com a florzinha na janela e a cerquinha branca. Muito longe disso. Eu me tornei mãe solo quando a Júlia tinha 2 meses e assim foi até ela fazer 3 anos, que eu comecei a namorar meu marido e nos casamos quando ela tinha 6. Então eu fiquei 3 anos só nós duas e 6 anos morando só nós duas. E aí era assim, eu comecei a perceber que eu não poderia deixar de ser eu mesma e que de alguma forma, sim ou não, eu ia ter que me reinventar por conta dos desafios. Então assim, desde os mais bobos, por exemplo, sei lá, quando a Júlia tinha 1 ano e meio, assim, eu me lembro uma vez eu queria muito sair e comer uma feijoada num sábado. E eu não tinha quem fosse comigo. Os meus amigos não tinham filhos, tava todo mundo viajando. Eu tinha 26 anos, então nessa época todo mundo viajando e tal. Só eu tinha filho. Falei, bom, não vou ficar esperando ninguém. Fui num bar, num restaurante, pedi a tal da feijoada, pedi uma meia feijoada, uma caipirinha e um suco de laranja. Sentamos nós duas, eu e a Julinha, ela comeu o pratinho dela, eu comi o meu, minha caipirinha, o suco dela e voltamos para casa, tipo 1h30 da tarde, naquele horário do cochilo de criança, que eu dormi junto com ela, foi gostoso. Nesse dia, quando eu sentei, gente, eu tava matando uma vontade. Eu ia pagar com meu dinheiro, eu não tava pedindo nada para ninguém, era eu tomando a minha decisão.
mas os olhares me faziam exatamente a provocação oposta. Então, nessas situações que a gente vai se expondo, a gente vai falando, bom, ou eu me adapto e eu renasço, ou eu não vivo. Sim. E assim a gente vê uma série de mulheres. E assim eu puxo até o pensamento de assim, como é que a gente pode falar que as mulheres não podem mais ser mulheres, não podem ser femininas, não podem ser feministas, não podem ser seres transantes depois de terem filhos, em um país onde mais de 60% das mães são mães solo. Sim. Essas mulheres estão fadadas a quê? Sim. Né? É que eu te ouço falando, e aí eu vi sua provocação, eu lembro da minha mãe, assim, para mim é inevitável, porque a minha mãe, a definição de maternidade, toda vez que eu perguntava para ela, e a gente conversa muito sobre maternidade, ela sempre falou, eu fiz tudo o que eu quis, eu não me privei de fazer as coisas que eu queria. Obviamente uma mãe apaixonada por ser mãe, mas a minha mãe é uma pessoa que ela gosta muito da individualidade dela, e ela nunca abriu mão disso. Tem uma história da família que a gente brinca, eu era muito pequenininha, eu tenho uma diferença de quase 2 anos para minha irmã, então eu era bebezinha, minha irmã tinha quase 2 anos, minha mãe entrou com um carro em casa e a minha irmã não queria descer, porque ela queria passear mais, e minha mãe explicou para ela, a gente já passeou e agora é hora de descer. E aí ela não queria descer, e aí ela pegou minha irmã, colocou a minha irmã no quintal e falou, você não quer entrar? Então tá bom, você fica aí que eu tenho outras coisas para fazer. E entrou, e deixou a minha irmã chorando lá. E aí veio uma vizinha e tocou a campainha e falou, mas a sua filha tá chorando. Ela tá chorando porque ela não quer entrar. E é um direito dela. Então ela tá aí processando. E eu, enquanto isso, eu tô fazendo minhas coisas. E aí ela ganhou essa fama no bairro de, nossa, que mãe ruim, deixou lá a filha jogada e tal. É uma coisa que a gente até fala, nossa, é uma história que dá para contar. E eu falei, lógico que dá, porque eu entendo. E é óbvio, a gente tá falando dos anos 90, que era uma outra época. Mas para além disso, até um pouco antes, né, dos anos 90, final dos anos 80, mas para além disso, tinha essa coisa de... E a minha família tem muito isso, a maneira como a gente foi criado e como a gente cria as crianças. Você pode chorar, tá tudo bem, você quer chorar, você tem direito às suas emoções, ao tempo para processar, mas nem por isso a mãe ela vai precisar ficar ali, né, o tempo todo. Existe uma certa autonomia dessa mãe, dessa mulher, para fazer outras coisas. E aí a minha irmã chorou, cansou, depois de uns 15 minutos, dormiu. Minha mãe foi, pegou... cansam, gente. Mas meio que não pode, né? Porque você não pode deixar... Porque hoje, e aí acho que eu quero jogar para vocês isso. Para mim, hoje, a grande questão da maternidade, e fazendo uma grande confissão, eu não tenho absolutamente nada contra o tema. Mas eu acho que o que é complicado de a gente falar de maternidade hoje, e o que me incomoda, são esses modelos. Porque agora tem um modelo da desconstrução. Antes tinha o modelo da opressão, da repressão. Agora é o modelo da desconstrução. Dentro do modelo da desconstrução, é isso. Você precisa ser mãe de determinadas formas. Você precisa ser a mãe que não deixa o filho chorar. Óbvio que eu sou contra qualquer tipo de violência. Não acho que é um modelo de educação viável, mas você precisa ser a mãe que não bate no filho de jeito nenhum. Você precisa ser a mãe que conversa, que agacha, que ajoelha, que fala no mesmo tom, que amamenta livremente, que faz isso, que faz... Parece que você não tem direito a ser a mãe que você quer, a mãe possível. Pegando o teu gancho aí de quando você começou, a mãe real, sabe? Aquela mãe que você consegue ser. Você tem que ser um ser supremo que dê conta de tudo. E isso me incomoda demais. Eu acho que fugir dos padrões, né? Todos esses exemplos que você colocou são postos para todas as mães e cada mãe reage ali de acordo com o seu conhecimento, com a sua capacidade, com a sua possibilidade e com o que é possível na hora, gente. Às vezes a gente está em um ambiente que os desafios são muitos, às vezes não dá para pensar, viu? Às vezes rola um sequestro mental ali. Sim. Que você fala, gente, e sai o que deu na hora. Uhum. Depois bate aquela culpa, ressaca moral, mas eu queria fugir um pouco desse assunto e falar sobre outras formas de maternar. Uhum. Outras formas de maternar. Eu tenho pessoas bem próximas, assim, já ouvi uma série de relatos de pessoas que falam, eu não tenho filhos, mas eu tenho afilhados. Eu não vou colocar aqui mãe de pet, gente, porque acho que a gente não precisa... Eu tenho cachorros e tá tudo certo, tudo mais, mas acho que a gente precisa dessa polêmica. A gente tá falando ainda do recorte humanos. Mas
eu vejo muitas pessoas falando sobre outras formas de maternar. Eu acho isso tão possível, porque o que é o maternar? Queria perguntar o que vocês pensam isso. A gente precisa... eu falei que eu ia falar sobre ter o filho, eu ainda vou fazer essa construção, mas antes disso, para maternar, é preciso parir? Ai, ai, ai. Você quer Eu começar? defendo que não. Pode começar. Eu optei pela não maternidade e optei também por não ser madrinha. É muito engraçado. Olha, lá em Má. Salvador, padrinhos e madrinhas têm uma participação muito direta na criação das crianças. E quando eu decidi não ser mãe, eu decidi não ser madrinha porque eu não queria ter essa responsabilidade. E eu acho também que eu não seria a madrinha que concordaria com tudo. Então, para evitar os conflitos, porque Mariana já disse que eu sou advogada do não conflito, É fantástico isso. eu fiz uma opção e comecei a falar sobre isso para os meus amigos. Eu não quero ser madrinha, é muita responsabilidade, e eu quero ser tia. E aí, em um certo momento, eu falei assim, eu quero ser a tia preferida dos meus sobrinhos. E hoje eu sou a tia preferida dos meus sobrinhos, e é muito massa. Eu fui passar o final do ano passado em Salvador, e aí tem um casal de amigos meus que foram, vários casais foram com os filhos, mas um especial. Eu falei assim, João veio, aí a mãe falou, ele veio, ele não sai de casa, mas quando fala que é para ver a tia Malu dele, ele vem. Ele vem. Então, eu me dediquei a ser a tia favorita dos meus sobrinhos, mas não porque faço vontade, sabe, Cá? Mas não Sou é eu que isso, converso, gente. a que Tipos de chamo para a maternagem. responsabilidade, é onde eu materno. Mas essa não é a parte boa do maternar? É. Sim. De você estar com uma criança Sim. ao seu lado, não importa se você está em um intervalo de tempo de 30 minutos para Sim. tomar um lanche, para tomar um café da manhã, ou para ler um livro, ir ao cinema, ou se você está uma tarde toda ou um fim de semana. Não importa o período de tempo, recorte. Estou falando da qualidade daquele tempo. Então, esse maternar, de você trocar amor, Amor. Afeto. de você Cuidado, trocar né? afeto, Que pra mim é o que- cuidado, acolhimento, Sim. inspiração. Crianças Isso. são inspiradoras. São demais. Eu faço... É que agora as minhas cresceram, mas eu fiz muito tempo aquele diário de pérolas das crianças, sabe? Uhum. E depois a gente revisita e morre de rir. Isso é uma parte tão saudável, tão gostosa do maternar, não é? E isso, eu acredito, eu já respondendo minha própria pergunta, mas eu acredito que a gente não precisa parir para ter isso, né? A gente precisa, até porque mãe nem sempre é quem pare, né? Pois é. Vamos Era falar. o que eu ia trazer. Mãe nem sempre é Tem quem as pare. mães que Esse parem, cuidado as mães é que tão criam e as gostoso. mães que adotam, né? Exato. E as mães E todas que elas maternam. maternam, E né? todas elas estão maternando. Mas eu acho que a sua pergunta, é engraçado isso. Acho que eu nunca tinha parado para pensar nessa pergunta especificamente, assim, parado para pensar no sentido de reflexões profundas, assim, né? Ah, então é preciso ter um filho para maternar. Acho que não tinha pensado. Tanta coisa que a gente fala e pensa sobre maternidade, acho que você trouxe um gancho muito bom, que é não fazer da maternidade um modelo único, uma história única, que é o que me incomoda. É uma coisa muito única, e se você foge desses padrões, daquilo que é esperado, você não vai ser considerada uma boa mãe. Então, eu acho que respondendo a tua pergunta, para mim, com certeza, dá para você ter outros tipos, né, de maternagem, que não só aquela ligada aos filhos. E a outra coisa que você falou, né, da parte boa, né, acho que a maternidade tem um monte de responsabilidades, mas toda vez que eu penso isso, e eu não quero diminuir de forma nenhuma, né, as responsabilidades das mães, mas você falou sobre fortaleza após ter filhos, você trouxe várias características que apareceram em você ou se fortaleceram em você. E aí eu penso, ótimo que é ligado à maternidade, mas isso também não aconteceria se fosse uma dificuldade na vida? Com certeza. Então, não é algo específico. É lógico que a maternidade ela tem coisas que são específicas, que são dela. Sim. Né? O estopim para essa mudança em mim foi a maternidade, mas Sim. essa mudança poderia ter Exato. surgido Mas- perante qualquer outro Eu acho que é só para a outro gente evento. tirar a maternidade desse lugar que às vezes é muito idealizado, tanto do passado, que é esse modelo muito rígido de que a mãe era aquela que ficava em casa e maternava, e que hoje não é a realidade de todas as mães, muito pelo contrário, né? Uhum. Mães solos têm que trabalhar e tal, e muitas mulheres hoje trabalham fora, para esse outro modelo hoje que parece desconstruído, mas que eu olho e falo,
não sei, acho que a gente saiu do 8 talvez e a gente está indo talvez para um 80. Mas, e me Mari, preocupa você também. está falando que a gente poderia, essa força poderia vir também de uma mulher que não é mãe. Só que eu acho que a maternidade tem um lugar muito especial. Sim. E nesse lugar, eu sempre falo para as mulheres, eu tenho um respeito imenso pelas mulheres que decidiram pela maternidade ou que assumiram a maternidade, porque muitas mulheres são mães e elas não decidiram engravidar, elas só foram Nossa, ter mas uma sim, relação nossa, sexual. inúmeras. Certo? Muitas. Mas mesmo essas que só saíram para ter uma relação sexual com seu namorado ou numa curtição, não importa, elas não têm a opção de não ser mãe, né? A mulher engravidou, ela tem que ser mãe, independente dela ter desejado ou não. Pois é. E isso, para mim, coloca essas mulheres num lugar especial. Sim. Só que tem duas coisas que eu penso. No lugar de mulher que optou pela não maternidade, se eu estiver muito cansada, eu posso escolher não lutar. E uma mulher que é mãe, não. A maternidade coloca as mulheres em um lugar que elas têm que conseguir tudo. E é por Sim. isso que eu acho que elas merecem um cuidado e uma atenção especial, sabe, Cá? Sem dúvida. Eu fiquei muito tempo, que coisa, né? Não quero ficar trazendo para mim, mas para mim é muito latente. É muito latente falar sobre maternidade, você não trazer aqui o relato visceral daquilo que você viveu. Quando eu tive a minha mais velha, era só eu e ela. Sim. Eu me lembro que era assim, eu falava... eu voltava de metrô do trabalho, eu morava bem perto do metrô e uns 3 quarteirões para cima da minha casa, era uma ladeira bem grande, era o berçário dela. E quase todos os dias eu chegava atrasada no berçário, porque o meu chefe não me liberava. Dava 18 horas, eu queria sair, mas ele sempre falava, tem mais alguma coisa e tal, não sei o quê, e eu tinha que estar na escola às 7, eu sempre chegava às 7h15, 7h20 e tal. Então eu saía do metrô, gente, quantas vezes? Eu tirava o salto no metrô e ia correndo a ladeira em cima, descalça, corria a ladeira inteira para chegar no berçário, para pegar a Júlia e depois descia com ela no colo de volta para nossa casa. E eu me lembro que muitas vezes nesse trajeto eu falava, eu corria olhando, prestando muita atenção no chão e na minha frente, porque eu não podia pisar em alguma coisa que eu cortasse o pé, e eu não podia de jeito nenhum ser atropelada, cair, nada podia me machucar, porque éramos só nós duas. Se eu me machucasse, quem ia cuidar dela? Eu lembro que teve uma vez que eu fiquei muito doente, e eu falei, gente, e agora? Eu tô muito doente, mas eu tava ali de pé, sabe quando você tá assim, mal, 40 graus de febre, tipo, já não levanta e tal, mas e ela tava ali com aquela carinha de, mamãe, vamos Sim, brincar? criança. Ela acordava, ela vinha na minha cama, abria meu olho assim, ó, acordei, mamãe. Você tem que acordar, você tem que levantar, você tem que ir, não tem como não, não tem como não. Depois, quando tive a Catarina, eu falava, gente, eu tava ligada nisso, né? Sou eu. E aí chega meu marido e fala, não, eu tô aqui. Eu lembro que às vezes eu ficava, gente, Que coisa maravilhosa. um bebê tem um outro cuidador, sabe assim? Isso pra Dá mim pra era ter, né? porque a gente fica nisso. Sim. Não, óbvio que também pais, eu tenho certeza, pensam, pais presentes e tudo mais, gente, vamos fazer Pais a licença sóbrios. desse recorte aqui, né? Pais sóbrios, presentes e tudo mais, conscientes. Também tem essa consciência, entendeu? Eu sou Mas eu pai acho de que é família, eu sou Mas eu acho que é responsável por essas diferente crianças. para eles. Claro que é né, diferente, Cá? não estou passando pano aqui, Não, vamos, sim, né? sim. Mas assim, enfim, por isso As que eu mães trouxe. ocupam um lugar, eu concordo com você. As mães não podem. Tanto que agora, esses dias, vou terminar aqui, mas esses dias a gente estava conversando, eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando disso, né? Falando de maternidade, filho pequeno, não sei o quê, as filhas dela são bem pequenas, ela tem uma de 2 e uma de 1. E a gente estava falando, ela falou, gente, eu não posso morrer. A minha vida é tão corrida que eu não posso nem morrer. Porque se eu morrer, quem é que cuida? Isso, é muito complicado. Aí eu falei, realmente, eu pensava nisso quando as minhas meninas eram menores e tal, eu não podia morrer, porque senão como é que, né? E aí ela falou assim, mas agora suas filhas cresceram.
Eu falei, mas agora eu que não quero morrer. Você quer Eu quero vê-las continuar vendo, crescendo e exato. tudo mais. Então, tipo, não passou. Mas, Cami e Mari, eu assisti um vídeo estudando para esse episódio e o vídeo dizia assim: filho tem pai e mãe, pai e mãe não tem filho. Exatamente. Eu estava falando agora, vou falar sobre esse verbo, era isso que eu ia falar. Independente da idade que o filho tenha, se o pai e a mãe morrem, alguém vai assumir aquele filho. Mas quando o filho morre, Nossa. a dor, a perda, o estado que esses pais, né? E aí eu pensando em uma família estruturada, e que essa mãe fica, é tão isolada, é tão única que nem nome tem. Não tem nome. Sabe? Um filho perde a mãe, ele é órfão. E uma mãe que perde um filho? Nem tem nome. Então é isso. A maternidade, para mim, ela vem carregada de tantas coisas que precisam ser aliviadas pela sociedade. E quando eu falo pela sociedade, é principalmente pela sociedade feminina nas cobranças. E os homens precisam se responsabilizar pela chegada dessas crianças. Porque falar de maternidade para homem não tem condição, mas eles precisam pensar de uma maneira responsável nessas vidas que estão chegando para que essas mulheres consigam ter maternidades saudáveis. Acho que antes de você falar, eu sei que você vai puxar o gancho do filho, antes de puxar, qual que é a minha questão da gente colocar a maternidade nesse lugar tão especial? E aí, de novo, não é que eu não acho que as mães não merecem cuidado, muito pelo contrário, eu acho que as mães merecem muito cuidado. Eu vejo a minha relação com a minha mãe, que é o amor da minha vida, já falei várias vezes aqui. Para mim, a grande questão é que a gente coloca mais peso. Eu acho que colocá-la nesse lugar, por isso que eu quero trazer esse contraponto. Colocá-la nesse lugar, se colocar a maternidade nesse lugar, para que mães sejam amadas, cuidadas, respeitadas e valorizadas, tudo bem. Mas se for para a gente só colocar, não é o que a gente está fazendo aqui, mas é o que para mim a sociedade faz. A sociedade pega as mães e colocam as mães num lugar que elas não podem errar, elas não podem deixar de acordar. E aí você disse, não tem como. E aí eu penso como psicóloga, tem, porque eu diariamente entram mães no meu consultório e elas falam das coisas que elas não deram conta de fazer, que elas não conseguiram fazer, que elas não conseguiram acordar. E como isso para elas é destruidor, é devastador e tem impactos na saúde mental. Então, claro que aqui a gente está transbordando isso para um outro lugar, que é um lugar do amor e do afeto, do respeito com mães. Mas eu acho que a gente tem que fazer essa ressalva. Não só isso. Quando eu falo que para mim as mães são especiais, elas são especiais inclusive em ter direitos especiais. Sim. Direito de errar, direito de viver. Mas elas não têm, você sabe. Não tem, mas é isso que eu digo. Quando eu penso na maternidade, a maternidade que eu gostaria que todas as mulheres tivessem é a maternidade de Sabrina Sato. É a maternidade de Lauren Prota, que eu acho maravilhosa e eu vejo outras mulheres condenando, porque assim, elas trabalham, elas são boas mães, as mães sabem, as filhas sabem que elas são mães, mas elas não precisaram deixar de ter a vida profissional e a vida pessoal delas. E eu não acho justo que isso só seja direito das mulheres que têm muita grana. Porque com pouca grana, o que a gente consegue fazer? Com pouca grana, por que você tem que se meter? Se eu sair, fui para um pagode e deixei meu filho com meu irmão ou com meu cunhado. Sim. Porque é isso, gente. Eu não tenho dinheiro para ir para Londres sozinha, mas eu tenho dinheiro para ir no pagode. Se você só não me condena, eu já tenho uma maternidade mais leve, entendeu? Eu acho que a gente está falando de uma série de camadas aqui, isso, gente. Várias camadas. Primeiro é aquilo, mulheres são julgadas por fazerem qualquer coisa. Desacompanhadas de homens. Sim. Ou fazerem qualquer coisa que a sociedade julga, ponto final. Quando são mães, pior ainda. Nossa, muito pior. Mães deveriam ter benefícios flexíveis, direitos adaptados, sem dúvida alguma, mas também não tem. Quando a gente, eu na minha vida pregressa, eu fiz uma entrevista quando Catarina tinha 1 ano. E, óbvio, eu tive que responder
todo o processo seletivo, mas várias vezes. Se eu tinha rede de apoio, se eu tinha com quem ficar, se não sei o quê, eu não tinha nada e eu mentia, claro que eu tenho rede de apoio. E não tinha ninguém. Mas tá tudo bem. Aí, só que essa era a minha realidade, entendeu? Eu acho o máximo quando você fala, não, mães podem sim fazer uma série de coisas, mães podem dormir até tarde, mães podem não sei o que lá. Algumas mães podem, sim. As mães que têm de fato uma rede, as mães que têm essa possibilidade, as mães, não precisa chegar ao ponto de Sabrina Sato, mas são poucas mães. Quando a gente expande esse filtro, a gente tem infelizmente muito mais mães que estão ainda nessa escala, não posso. Que não vivem porque a não sua é que, individualidade. nesse momento, a questão não é que não pode porque não tem permissão. É que não pode porque não tem condição. Não consegue. Não tem, mas aí não tem como. Sim, mas se a gente pegar mães pobres, por exemplo, Cami, e é isso que eu estou dizendo, eu estou falando aqui não é num lugar só social financeiro, tem a ver com uma autorização social ou não. Claro que o recorte social ele é importante, financeiro também, mas o que eu quero dizer é de uma mãe que, independente da classe social que ela ocupa, ela não acordou e esse filho ficou sozinho por um período. De uma mãe que, porque ela estava muito cansada e ela perdeu a hora. Eu estou falando dessas situações, eu não estou falando desse lugar do recorte social de a Sabrina Sato ela pode porque ela tem babá. Tá, mas se ela colocar na internet que ela deixou a filha com babá, ela vai ser julgada mesmo sendo a Sabrina Sato. Ah, porque babá não cria, porque babá não é mãe, porque... Sendo que é a maternidade dela. Se é a babá vai lá, se não vai, se tem, se não tem. E aí aqui eu não estou entrando no mérito desse recorte. Eu estou falando mais desse lugar não autorizado, Cami, que é você é rica ou você é pobre. Então, quantas mães pobres que a gente sabe, muitas vezes, que deixam seus filhos sozinhos porque elas precisam trabalhar. E deixam crianças sozinhas. E a gente sabe que se o conselho tutelar souber, ela terá problema. Aí você está dizendo, pô, mas ela não tem outra saída. Ah, mas e a escola? A gente sabe que às vezes não tem vaga em creche. Quantas situações? Então, o que eu estou dizendo aqui, Cá, é mais nesse lugar de quando uma mãe ela faz alguma coisa fora desse eu suporto tudo pelos meus filhos, eu faço tudo pelos meus filhos. Ali ela também está fazendo, ela está fazendo aquilo que é possível para ela, o quanto ela é julgada. É mais nesse sentido que eu quero trazer, não é desse recorte social. Eu acho que eu não vou nem me aprofundar nessa questão. Porque a gente, de verdade, dá para fazer uma playlist, dá para fazer uns 5 episódios batidos, assim, quando a gente vai cascateando e falando sobre a realidade de cada uma. Porque daí a gente começa a falar sobre as mães que já deixaram filhos, sobre mães que não deixaram filhos, sobre mães que deixou o filho um segundo porque foi comprar um pão para o próprio filho comer. Exato. Enquanto ela saiu, aconteceu alguma coisa. Exato. E a mãe que não poderia. Ela tá certa, ela não tá certa, mas ela tem... A gente começa a chegar em uma série de... Foi essa problematização que eu quis trazer, exato. Pequenos incêndios ali que a gente não consegue apagar. Exato. Porque nós não somos essas mães. E porque nós não vamos poder responder por elas jamais. Exato. Eu acho que, assim, cada mãe vai saber ali aonde aperta o calo e qual é a melhor forma. Cada mãe vai ser a melhor possível. E a gente ainda, de novo, está sendo bastante conservadora nessa leitura de mães, né? Isso, eu tomo muito cuidado para falar isso. Tem mães que têm filhos, diversos filhos também. Uma mãe é mãe de um filho só. Eu sou duas mães. Eu sou uma mulher, eu sou duas mães diferentes. Sim, relações diferentes. Duas filhas diferentes. Sim. Cada filha tem uma necessidade, cada filha tem uma autonomia, cada filha tem um pensamento, um comportamento. É um tema complexo. Então, assim, e cada uma, o que eu faço para uma não serve para outra e vice-versa. Então, isso faz com que, assim, a minha maternagem seja muito individual, endereçada não ao meu CPF, mas ao CPF de cada uma das minhas filhas. Uhum. E aí, isso é inegável. E aí, o que eu estou prometendo aqui, desde o começo do nosso episódio, é essa questão que você falou do ter, né? A mãe não tem, o filho tem. O que eu queria trazer dessa questão, eu também estudando sobre esse tema, eu acessei uma construção que eu achei cirúrgica, que assim, eu sou mãe de alguém, mas eu não tenho filhos. Essa questão de reter, de ter posse de alguém, ou de ser meu filho e dele eu dependo, só com ele eu conto.
eu acho que isso também aprisiona, não só nessa equação de maternagem, não só a mãe, mas também o filho. E quando a gente pensa em maternidade, maternagem, a gente não está olhando só um lado, a gente está olhando o outro lado da equação também. E o filho? Existe? Qual é o termo para maternidade e que a gente volta para os filhos? Também é um termo que não existe, né? Os filhos nós temos pai e mãe. A gente não precisa ter filho, mas a gente tem pai e mãe. Ou a gente tem só mãe, mas a gente tem alguém. E é alguém com quem a gente pode contar. E eu acho que quando a gente traz essa outra visão na perspectiva do filho, eu criei minhas meninas para o mundo. Minha mãe criou eu e meu irmão para o mundo, nós dois. Mas eu tenho minha mãe. Meu irmão mora na Ásia há anos. Ela não o tem por perto, mas ele a tem onde quer que ela esteja. Vocês entendem essa questão? Sim, super. De depositar responsabilidade em alguém perante uma construção de relação e você ter a pessoa, mas você também ser livre para ser individual? E aí eu vou devolver para a Mariana, porque o que a sociedade diz você não tem o seu... Na verdade, não é o que a sociedade diz. O que nós vivenciamos nossos filhos não nos pertencem, mas eu tenho que fazer tudo por ele. Exato. Não concordo. Como é que uma mulher se coloca? Como é que equilibra essa balança? Eu não concordo. Eu não sou seu, mas eu dependo integralmente de você e você tem que fazer tudo por mim. Não, aí é um desvio de criação terrível. Mas cá, eu não estou falando nem de filhos grandes. Eu estou falando dos bebês. Desse lugar do sacrifício, porque assim, eu tenho que criar ele, sabendo que eu estou criando ele para o mundo. Que eu não os tenho. Que eu não os tenho, mas eu tenho que dar tudo de mim para essa pessoa. Mas como é que a mulher tem saúde mental para lidar com eu te dou tudo e eu não te tenho? Vai primeiro, Carmen, depois eu falo. Eu acho que a chave dessa questão é o tudo. O que é esse tudo? Exatamente. Mas eu trabalhei com uma mulher... da vida, o tudo... É o tudo, é o meu tempo, é a minha dedicação integral, eu não acho que isso seja tudo, amor. Mas vai, Camila, vai primeiro. Nos primeiros momentos, tudo. Nos primeiros momentos, o que você dá para a criança é o tudo dela. Exato. É o alimento, é o cuidado. Na hora que ela precisa. Exato. É a higiene, mas isso não é o colo. Mas isso não necessariamente é esse é o seu tudo. Sim, não é o seu tudo. Eu penso. Entendeu? E esse período que você doa o seu tudo é um período não muito longo. Sim. Claro, quando a gente está nesse período, a gente fala, meu Deus, isso não acaba. Sim. Mas acaba em 6 meses, em um ano. Hoje a minha de 19, eu nem... Claro que eu me lembro, obviamente, gente, mas eu não sofro mais porque eu fiquei tanto tempo cuidando dela na beira do berço. O que você quer dizer que passa. Tá tudo bem. Mas aquele tudo que eu doei era o tudo dela. E era o tudo que ela precisava para ela crescer sadia. Depois disso, por exemplo, a minha mais nova, já há um bom tempo, ela sabe que, gente, deu 9 horas. Ela mesma fala, mãe, que horas são? Eu falo 9. Ela, agora você não é mais mãe de ninguém, né? Porque deu 9 horas. Exato. É a hora que eu quero fazer minha rotina. Sim. Eu quero ir tomar um banho, passar um hidratante, eu quero ir ler um livro, eu quero ver um filme com meu marido, eu quero terminar de... Sei lá, tô fazendo uma comida, ou fazendo um negócio, ou então eu não quero fazer absolutamente nada. Mas se a sua vizinha e aí, esse ouve é o meu Cata falar, Mas era o que eu tava mãe, falando deu 9 horas, antes, do a senhora não é julgamento. mais mãe de ninguém. Mas aí a minha vizinha Gente, pode dormir com o pensamento aí, dela, eu Cá, sinto muito, vizinha. Quando eu falo da sua Você vizinha... quer saber, eu te dou um boleto e daí sua você paga vizinha e aí é a tudo sociedade. bem. Exato. Mas é o que a gente Sua estava falando vizinha antes. representa a sociedade. Eu Sabe o que, sei. a sociedade vai falar? Que mãe Nossa, péssima. você viu, Exato. Camila é uma péssima mãe. Mas eu posso 9 falar? horas, ela não é mais cá. A sociedade já não gosta muito da gente. Mas você aprendeu a É só lidar mais com um isso. tema. E tem uma série de outras não, mulheres tem um que peso a sofrem mais. É isso por isso que a gente tudo. vem aqui, é por isso que a gente tem essas conversas, é por isso que a gente problematiza. fala, gente, não vai adiantar. Lembra que eu falei no começo? A gente pode dar a resposta que a gente quiser. Exato. Quem estiver perguntando Isso. nunca vai estar feliz. Exatamente. Eu posso E por falar, isso você tem que fazer o que você quer. Você quer que eu venha de branco? Eu venho de branco. Você quer que eu venha de ponta cabeça? Eu venho de ponta cabeça. Mas sempre Mesmo eu tenho assim, que eu quero que ponta de
sei lá, ou ao invés de ponta cabeça, é vestida de azul. Sim, tá. Nunca vou agradar todo mundo. Não, e é por isso que eu defendo a ideia de fazer o que quer. Você falou assim, vou jogar para Mariana, né? O Malu falou, vou jogar para Mariana para responder isso. Sobre saúde mental. Acho que nem vou falar, porque assim, a resposta é óbvia, ninguém tem saúde mental. Não é só a mãe, né? Ninguém tem saúde mental. Eu não gosto desse ninguém tem saúde não, mental. Calma, deixa eu terminar a frase. Fala ninguém tem menos a gente. Não, ninguém tem saúde mental para isso. Não que ninguém tenha. Não, as pessoas têm saúde Deixa mental. eu molhar o bico. Não tem saúde mental para viver nesse tipo de pressão. Aí é o que a Camila falou. Qual que foi a possibilidade que ela explorou? Eu entendi em um dado momento que é isso. Eu faço tudo pelos meus filhos, faço tudo que eles precisam, dou tudo que eles precisam, mas existe um momento, um espaço ou espaços aonde eu sou a Camila. E aí eu vou lá tomar meu banho, cuidar da minha vida, fazer minhas coisas, trabalhar. E isso não quer dizer que eu deixei os filhos, que eu abandonei. Então essa é uma compreensão que vem de um processo, que não é um processo que nasceu o filho e você fala, é isso, eu sou um ser indivíduo também. Não, é uma coisa que você vai conquistando ao longo do caminho. Então, o que eu ia te dizer do ninguém tem saúde mental é para esse tipo de pressão. Sim. Não é que não existam pessoas saudáveis. Para esse tipo de pressão, não tem, né? Ai, mas que mulher, que mãe que consegue... Nenhuma mãe consegue fazer isso. E por isso que muitas vezes as mães adoecem, as mulheres adoecem, as pessoas adoecem. E aí eu sempre digo, como psicóloga, a saída para isso é você buscar o seu... Quando você falou disso, eu falei, eu penso nisso como filha. A minha mãe, ela sempre foi uma mãe maravilhosa, mas a minha mãe sempre fez tudo que ela quis. Absolutamente tudo que ela quis. E é uma coisa que ela defende muito. E ela falou, gente, há 40 anos atrás, que não tinham as discussões que a gente tem isso, né? Hoje a gente tem comunidade de mães. Hoje a gente tem quantos livros, quanta informação, quantos caminhos. Há 40 anos atrás era muito menos. Então é isso, era uma coisa intuitiva, que você fazia aquilo que você conseguia. E a minha mãe é uma mãe que defende isso e, portanto, eu aprendi assim, mas como psicóloga eu defendo isso também. Você encontrar o seu caminho, você encontrar também, você reencontrar em algum momento essa pessoa, essa mulher que você é. Porque a maternidade, por mais maravilhosa que ela possa ser, porque para algumas mães não é, mas por mais maravilhosa que ela possa ser, ela não é uma definição integral sua. Né? Então, acho que para mim, a minha... Né, para fechar o tema, é isso para mim. Para fechar o tema, eu gosto da reflexão, né? De que as mulheres reflitam sobre o que é ser uma boa mãe nesse mundo tão dinâmico e exigente. Qual é a maternidade perfeita que funciona para mim e que não vai me afastar da minha individualidade e do meu bem-estar. Sim. É isso, eu acho que a gente precisa construir maternidades possíveis. Eu gosto muito disso, que a maternidade não é um padrão a ser definido e a ser seguido, porque senão a gente já está sempre correndo, a gente já corre atrás de tantos modelos que já foram prontos e imprintados na nossa mente. Sim. Maternidade, a gente tem batalhas tão árduas para a gente se desconectar desses padrões, e a maternidade é mais um deles. A gente está em uma geração que tem muita autonomia para falar sobre isso, ainda bem. Tem muitas diferenças, a tecnologia nos ajuda muito, tá aí Cláudia Raia que nos deixa mentir, mas a gente tem a possibilidade de maternar quando a gente quiser, e se a gente quiser, isso é louvável, isso é maravilhoso, e eu acho que a gente precisa se abraçar, gente. Aprender as nossas vulnerabilidades, tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero. Não é que eu não quero e eu falo, se der 9 horas, 9h05, minha filha tá com febre, eu vou falar, se vira. Óbvio, gente, não sejamos assim. 9 horas Descansa, eu não sou mais mãe de ninguém. Descansa, divisa, não é isso. Claro, claro, tá tudo bem, tem desde que tá, então. E é assim, gente, tem que ser natural, tem que ser positivo, leve, proveitoso, e com acolhimento e com afeto. E é assim que a gente se desenvolve. E com sensibilidade, isso, né, sensibilidade. cara? Isso que você trouxe, eu acho que fica como um exemplo e um convite também para as mulheres que estão acompanhando a gente, que procurem exercer a sua maternidade de uma maneira que seja muito boa para o seu filho, mas importante para você também. E fica aqui um exemplo. Claro que a gente não está aqui
tentando recriar a roda, mas existem modelos possíveis e exemplos, e graças a Deus nós temos um bom exemplo aqui para vocês se inspirarem. Ai, obrigada, Má. Acho que é isso, Você sabe gente. que eu amo Obrigada, isso, Má. você. Obrigada, Você me Malu. inspira muito como mãe. Cazuza, eu amo você, mas não só as mães são felizes. Acho Fácil. que assim temos, não é? Total. Obrigada, gente. Deixem aqui seus comentários, como que é maternar, maternagem, como é ter filho, ser filho para vocês. A gente vai adorar seguir essa conversa aqui nas redes sociais e seguimos. Logo mais temos um novo tema. Qual será, gente? É isso, né? Temos 50 total. minutos. Nós somos muito podcasters do TNT.